Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Boa noite para quem está assistindo ao vivo, boa noite para quem vai. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir isso aqui gravado. Sejam muito bem-vindos à nossa Live Livres. Liberdade, integridade, vida, renovação e emoções saudáveis. Conforme vocês forem entrando aí, vai falando comigo, vocês estão me vendo bem, vocês estão me ouvindo bem. Marli, que bom te ver por aqui. Até rimou, tá vendo? Quase uma poesia para você. Seja muito bem-vinda. Aproveita, já envia para os seus amigos, já convida geral para participar dessa live, que será de grande contribuição, de grande aprendizado, porque é o que Deus quer. É o que Deus quer para nós, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente transborde amor. E é isso que nós vamos fazer aqui juntos. Yasmin, manda um beijo para mim. Hoje eu tô fazendo poesias, rimas. Uma saudade de você. Manda um beijo pro Ed. E nos Babies Dogs também. Em todos. Uma saudade. Em breve eu vou ir ao Rio novamente, hein? Acho que esse mês agora é muito possível. E hoje nós vamos falar... Acho que eu consegui colocar o título aqui da live. Se eu não coloquei, eu repito aqui. Ouvindo a voz de Jesus. Esse é o tema da nossa live de hoje. Na nossa série... Beijo e abraço para vocês. A gente está falando aqui sobre, nos últimos dias, experimentando o cuidado de Jesus. E na semana passada, nós falamos sobre experimentando a paz de Jesus e a gente modelando o mestre, como Jesus agia sob pressão. Hoje nós vamos falar sobre ouvindo a voz de Jesus para experimentar o cuidado dele. Ed, quando a gente voltar, dá aquele voo na batata de Marechal, famosa. Ah, que beleza. Aqui não tem batata de Marechal. Então vamos lá. Já convidaram as pessoas? Estamos juntos aqui. Deixa eu ver. Já convidei aqui algumas pessoas. Então vamos começar. Vamos compartilhar. Feche seus olhos, vamos orar. Ou de olhos abertos, como você quiser. Pai, nós te agradecemos, nós te honramos, nós te louvamos, porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós? Mais escolhas, mais decisões, maus caminhos que escolhemos muitas vezes. E o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos guia, ainda que façamos mais escolhas. Ainda que nós tenhamos caminhos de infidelidade, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor é imutável, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e é para todo sempre. E por isso nós temos a possibilidade de sermos restaurados, porque a restauração da nossa vida não depende da nossa própria capacidade. Nós, apesar de que nós não somos nem um pouco protagonistas nesse aspecto. Quando se trata de regeneração, de salvação, de restauração, tu és o protagonista, Deus, e assim nós somos restaurados, nós somos consolados, nós somos aliviados. Muito obrigado por isso, porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Te agradeço por esse cuidado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vocês estão me ouvindo bem? Falem comigo. Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Então vamos lá. Por falar em ouvindo, hoje nós vamos falar sobre ouvindo a voz de Jesus. Já repararam muitas vezes que a nossa vida parece ter uma arquibancada de esporte? Hoje em dia a gente está tendo menos esporte, mas muitas vezes a nossa vida parece uma arquibancada de esporte, onde os torcedores se colocam como nossos técnicos. Não faz isso, faz aquilo, corta o cabelo, não corta o cabelo, trabalha com naquele lugar, trabalha com aquela pessoa, namora com ele, não namora com ele. Bota essa roupa, tira essa roupa, faz isso, faz aquilo, não fala isso, fala aquilo. Muitas vezes as pessoas falam isso, nem sempre é por maldade, mas as pessoas falam, as pessoas elogiam, inclusive. Nossa, você tá incrível, você é linda, você é lindo, você é o máximo, vai ficar tudo bem. Faz isso, como que uma coisa, essa é ótima, como que uma coisa
que parece ser tão certa pode dar errado. Essa é boa, hein? Quem já ouviu isso? Isso parece ser muito certo, parece que Deus está nisso, não pode dar errado. Então vai, faça isso. As vozes da multidão. Quem já ouviu essas vozes? Parece que é um caos de informações, um caos de pessoas falando, homens, mulheres, crianças, amigos, líderes, professores, gritando num caos. Parece que eles estão numa feira e o tempo da feira vai terminar, então tem que falar tudo muito rápido. As pessoas querem que você tome decisões urgentes, as pessoas oferecem, as pessoas gritam, as pessoas reclamam, as pessoas pedem, as pessoas mandam, direcionam, imploram. E o que nós fazemos com essas vozes? O tema de hoje é ouvindo a voz de Jesus. Mas antes de ouvirmos a voz de Jesus, a gente precisa lidar com a voz da multidão. Essas pessoas que clamam, reclamam, pedem, mandam, direcionam. O que você faz ao ouvir essas vozes? Como você reage ao ouvir essas vozes? Porque muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes a voz do mestre, ela pode estar sendo abafada pela voz dos interessados ou interesseiros, dependendo do ponto de vista. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz do mestre porque estamos atentos às vozes da multidão, às vozes das pessoas que se colocam na nossa vida, muitas vezes com boas intenções, mas querendo decidir a sua vida por você, querendo direcionar a sua vida, querendo fazer com que você tome as decisões que eles tomariam, que talvez nem tenham coragem. Porque se tivessem coragem, eles mesmos tomariam essa decisão para a própria vida. O que você faz quando você ouve a voz da multidão? Como você se defende dessas ferozes ordens, direcionamentos, motivação? Muitas vezes um mau direcionamento vem disfarçado de motivação. Segura essa aí. Deixa eu falar com as pessoas aqui que estão entrando. Pastor Márcio. Fala, mestre. Saudade de tu. Pastora Martinha, boa noite. Vamos falar aqui comigo, pastora Marta. Tem coragem? Vamos entrar aqui comigo pra gente conversar. Camila. Legal. Irmão Sebastião. Missionária Leila. Apostoliza Leila. Só não é a cabeleleila Leila, né? Perdão, Senhor. Então vamos lá. Alguns versículos que eu separei aqui pra gente falar. Está falando aqui de como se defender das vozes da multidão. A multidão pode ser uma multidão literal de um monte de pessoas que reclamam, mas pode ser uma multidão de reclamação. Uma pessoa, por exemplo, que falando na sua cabeça, o marido, a mulher, filho, filha, pessoas que trabalham com você, pessoas que caminham com você. As vozes da multidão, as pessoas que querem direcionar a sua vida, que muitas vezes são tantas vozes, que muitas vezes disfarçadas de elogio, que abafam a voz do mestre. Então, como que vamos experimentar a paz de Cristo se não ouvimos a voz de Cristo? Como vamos experimentar o cuidado de Jesus se não ouvimos a voz de Jesus nos direcionando? Se estamos com nossa atenção consumida pelas vozes das outras pessoas que estão tentando direcionar a nossa vida, que ainda que tenham boas intenções. Como que nós vamos fazer isso? Imagina você numa sala. Eu estou falando aqui com você, frente a frente, conversando aqui. Aí entra aquela turminha da bagunça e começa a falar uma falação. E você começa a perder a atenção que você estava me dando, porque muitas coisas chegando de informação, de voz, de grito,
Pega o lápis, pega a borracha. Na escola era assim, né? Taca papel em um, taca papel em outro, grita com a professora, briga. A atenção acaba sendo dividida. Você não consegue mais identificar aquela voz doce e suave que vem ao seu encontro, ou uma voz de muitas águas, porque tem muitas vozes acontecendo ali. Então como que a gente vai seguir o direcionamento da voz de Cristo se a gente não ouve a voz de Cristo? Tem alguns versículos que falam sobre essas vozes. Eu vou falar alguns aqui para vocês. Provérbios 5:3 diz assim, ó: os lábios da mulher devassa são doces, suas palavras suaves muito agradáveis, mas não demorará muito até que ela se torne amarga em sua boca, uma ferida enorme no coração, uma ameaça constante à vida. Ela toma o caminho mais curto para a morte, desce rápido para o além e leva você junto. Ela não tem ideia do que é a vida de verdade, nem de quem ela é, nem para onde está isso. Então, meu amigo, ouça atentamente, não faça pouco caso de minhas palavras. Muitas vezes nós damos ouvidos à voz sedutora de alguém que oferece algo que parece ser muito certo, ou que parece ser muito bom para aquele momento, naquela hora, que atende a sua necessidade, só que não necessariamente é um direcionamento, é uma palavra, é um conselho que vai gerar vida. Como aqui nesse caso, a palavra é como mel, é doce, é sedutora. Nossa, que coisa gostosa de ouvir, um elogio, uma palavra branda, uma palavra de motivação. Nossa, que coisa boa de acolher no coração. Só que não vai demorar muito, vai se tornar amarga e vai te levar para o além, vai te levar para a morte. Então nem tudo que parece bom é bom. Nem tudo que parece prosperidade é prosperidade. Nem tudo que é sedutor vai trazer o prazer que você, da imagem que você criou, ou da proposta que você ouviu, ou até mesmo daquela sensação de experimentar algo novo que você sentiu. Nem sempre. Provérbios 7:21 diz assim, ó. Cadê? Logo ele estava comendo na mão dela, enfeitiçado por suas palavras melosas. Antes que percebesse, foi atrás dela como um bezerro levado ao matadouro, como um coelho atraído para uma emboscada, que logo será atravessado pela flecha, como um pássaro que voa para dentro de uma armadilha. Muitas vezes boas palavras são armadilhas disfarçadas. Te conduzem, te levam, te inspiram, mas para um lugar de morte, para um lugar de prisão. Tem um ditado, minha avó dizia isso, mas é bem comum. O peixe morre pela boca. Nesse caso aqui, mata também pela boca. Porque uma palavra, um direcionamento, ainda que com uma boa intenção, mas nem sempre te conduz por um bom caminho. Muitas vezes ouvirmos as vozes da multidão abafam a voz de Cristo, a voz do direcionamento de Cristo. Outro exemplo, se você seguir a voz errada, continua em Provérbios 12:26. Diz assim, ó. 25:26. A preocupação e a ansiedade deprimem, mas uma palavra de apoio traz ânimo. Já é uma palavra diferente. Muitas palavras direcionam. Olha só, presta atenção. Preciso ter muito discernimento. Tem gente que te elogia, que te apoia com sentidos obscuros, com intenções obscuras. É para te levar para a morte, para te levar para a armadilha, para te levar para a ruína. Mas as pessoas que se importam realmente contigo, quando você está num momento de ansiedade, num momento de tristeza, num momento de dificuldade, elas trazem uma palavra que trazem ânimo ao seu coração. Então, muito cuidado. Quando você ouve uma palavra de elogio, uma palavra disfarçada muitas vezes, né, de motivação, pode ser enganosa.
pode te conduzir para a ruína. Então sempre compare aquilo que você ouve àquilo que Cristo ensina. Qual é o princípio por trás disso que eu estou falando? Devo seguir minha própria vida, tomar minhas próprias decisões aleatoriamente, sem me preocupar com nada? Não é isso que Cristo ensina. Não é isso que é pregado. Não é isso que ele nos orienta. Então, muitas vezes, a voz da multidão nos direciona para uma independência que traz morte e não liberdade. Provérbios 16, 29. (28 e 29). O perverso sempre causa brigas, e quem faz fofoca rompe amizades. E o versículo seguinte: o perverso só pensa em fazer o mal e suas palavras provocam muita dor. Então, dentro da multidão, temos pessoas que nos apoiam, temos pessoas com boas intenções, mas também temos pessoas perversas, pessoas que usam a palavra como espada para machucar. Não uma espada que gera vida, mas a espada que traz morte, que causa ferida. É o Pedro com a espada que corta a orelha, que é para trazer dor. Não nesse caso, mas não foi intencional a ideia de Pedro, né? Foi uma coisa que é muito importante. Essa atitude de Pedro era uma boa intenção que foi especificada, que foi expressada no mau comportamento. Muitas vezes acontece isso. Você tem uma boa intenção, mas faz o completamente contrário daquilo que a intenção do comportamento quer. A intenção era ótima, proteger o mestre. A atitude lamentável, desastrosa. Desastrosa. Mais um texto aqui, Provérbios 28, 10. 9 e 10. Deus não dá a mínima para a oração dos que não o ouvem. Conduza os justos a um caminho errado e as coisas acabarão mal para você. Faça o bem e será recompensado. Não vou nem comentar esse versículo. Deixe isso aí no ar para vocês lerem em casa, comentarem com vocês mesmos, entre vocês. Deixa eu ler aqui. Boa noite, irmã Cristina, Úrsula, Serrafo, Gabriele. Comparar o que Jesus ou com os discípulos de Jesus é fundamental, sim, pastor Márcio. Comparar com os princípios de Cristo. A palavra dele é luz, sim, forte, diz o provérbio, forte. É mais triste quando se fala mentira, é terrível. Já está mancomunado com Satanás, quem é mentiroso, né? Então, só que uma coisa que é muito legal, que a gente precisa aprender, que a gente aprende com Jesus, é que na semana passada a gente falou sobre Jesus querendo descansar e se afastar, e uma multidão ia atrás dele, 5.000 homens, mais de 20.000 pessoas. Ele alimentou todo mundo. Lembram disso? Quem lembra? Fala aqui comigo. Então, se a gente pensa o seguinte, essa multidão, em João 6,14, ele recebeu uma promessa, né? Prometiam algo assim, através daquilo que eles falavam. João 6,14 diz assim, ó: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Uau! Olha isso! Como você se sentiria se depois de fazer uma atitude grandiosa, ou de tomar uma atitude certa, não vamos fazer grandiosa, uma atitude certa, você tomar uma decisão certa, apontar sua vida na direção certa, você fazer algo justo, algo honesto, algo que traz crescimento. Aí a multidão, seja a sua família, seja a sua igreja, seja os seus parceiros de trabalho, sejam seus amigos, e eles falam: nossa, cara, você é o cara, você é a mulher, porque isso que você fez foi incrível, foi sensacional, foi transformador. Isso é bom ou ruim? Aconteceu com Jesus. Aconteceu com Jesus. Está aqui, ó, João 6,14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, ou seja, o milagre da multiplicação, diziam: este é verdadeiramente
o profeta que devia vir ao mundo. Uau! A multidão reconheceu. Houve um reconhecimento de quem era Jesus. Incrível ouvir algo assim. Imagina só, se você observar casualmente, lendo esse versículo, nossa, é realmente uma frase de vitória, é um reconhecimento poderoso de quem Cristo era. Afinal, eram mais de 5.000 homens. 5.000 pessoas, né? 5.000 homens entre mulheres e crianças, mais de 20.000 pessoas. Imagina só, toda essa multidão clamando, proclamando que Cristo era o profeta. Milhares de vozes ecoando o louvor e o reconhecimento a Cristo. Você considera isso algo vitorioso? Para um observador, quando a gente olha assim casualmente, sim. Naquele momento, as pessoas tinham tudo o que elas precisavam para uma revolução. Um rei proclamado, uma multidão emocionada, feliz, ficavam super animados. O profeta, o rei, Jesus é o nosso rei. Imagina a galera gritando, cantando as músicas lá na igreja. Ressuscitou! Ainda não tinha ressuscitado, então não podia cantar essa música. Então, mas imagina só, a galera proclamando Cristo Rei. Eles tinham tudo que eles precisavam para uma revolução. Uma multidão ensandecidamente emocionada, vendo um milagre, proclamando Cristo Rei. Já tinha um líder. Eles tinham um inimigo em comum, que era Herodes. Eles já tinham um mártir, que era João Batista. Eles já tinham uma liderança, que eram os discípulos. Eles tinham alimento, Jesus, o multiplicador, o milagreiro, o profeta, multiplicou pão, peixe. E além disso, eles tinham um rei, Jesus de Nazaré. Tá aí o cenário pronto para uma revolução. A multidão emocionada, um inimigo comum que era Herodes, o mártir que era João, a liderança que eram os discípulos, o profeta que sacia a fome, o Jesus o padeiro que multiplicou os pães, e o rei Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Tudo pronto, tudo pronto. Então, para que esperar mais? A nação de Israel seria restaurada. O rei foi proclamado. A multidão está acalorada, ensandecida, gritando: Rei Jesus. Era a hora. Essa é a hora. Para que esperar? Você está tanto tempo lutando para isso. Você está dedicando a sua vida para isso. Olha só os resultados que você está colhendo. Rei Jesus. Fica. Vamos detonar a liderança que a gente tem. Esse rei mal acabado que matou João. Mas a grande questão é que até mesmo vozes da multidão que validam quem você é, porque Jesus sim era o rei, Jesus sim era o profeta, Jesus sim tinha todo o poder em suas mãos. Muitas vezes a voz da multidão falando coisas que são, proclamando coisas, inclusive que são certas, podem te roubar a paz da presença de Deus quando elas são feitas da forma e na hora errada. Imagina se Jesus tivesse dado ouvido à voz da multidão, que o proclamava rei, que dizia que ele é o profeta que era esperado. Vamos começar a revolução. Jesus ouviu a multidão.
Jesus não era alienado, não era muito menos surdo, ele ouviu a multidão falando. Uma multidão que prometia o poder, onde não haveria necessidade da cruz, quase um golpe de Estado. Jesus ouviu a voz da multidão, Jesus escutou a voz da multidão, mas não ouviu a voz da multidão. Ele escutou o que eles diziam, mas não ouviu, não trouxe para o coração, não fez daquilo a sua verdade. Imagina, ele tinha um exército de pessoas dispostas a servi-lo. Um exército de pessoas prontas para entrar e detonar a nação. Seria uma doce vingança, não é, Marcião? Tudo pronto, cara, mais 25 mil pessoas, era só estalar o dedo. As pessoas estavam reconhecendo que ele era o rei, reconhecendo que ele era o profeta. Era só tomar de volta a vingança doce. Ia lá invadir o palácio, detonar os soldados, Herodes. Ia ser uma matança louca. Só que Jesus, ele ouviu a multidão, escutou a multidão, mas ele ouviu outra voz. Esse é o ponto. Jesus escutou a multidão, mas ele ouviu outra voz. Em João, olha só que loucura isso. Esse é um ensinamento preciosíssimo para a nossa vida. Preciosíssimo. Porque Jesus ouviu a multidão. Ele estava escutando as pessoas gritando, clamando, reconhecendo ele como rei, reconhecendo ele como profeta. Só que Jesus ouviu outra voz, a voz de Deus, quando ele o buscou. João 6. Eu vou ler do 14. Até o 14 e 15 só. Diz assim, ó. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram, este com certeza é o profeta de Deus aqui na Galileia. Jesus percebeu que, no entusiasmo deles, já cogitavam a ideia de fazê-lo rei. Por isso, se afastou dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. 25 mil pessoas gritando, reconhecendo que era rei, reconhecendo que era o profeta, validando algo que ele realmente era. Eles estavam cogitando já transformá-lo em rei, está escrito. Só que Jesus, ouvindo isso, ele pensou assim, ó, opa, isso aqui não é... Esse sou eu, mas não é o meu propósito me manifestar aqui dessa forma, desse jeito, com essa intenção. Então o que Jesus fez? Se retirou para ficar sozinho. E aí sim, a voz da multidão parou de entrar pelo ouvido dele e a voz que ele ouviu foi a voz do Pai. Foi a voz de Deus. A voz daquele que também o reconhecia como filho, como herdeiro, como salvador, como rei, como profeta. Sim, e aquele a quem tinha dado um propósito que envolvia a redenção através da morte até retornar à vida. Que vozes vocês estão escutando? Fala pra mim. Qual é a voz que você está escutando? A voz das pessoas que validam uma atitude sua simplesmente por validar, mas que não tem conexão com o seu propósito, que não tem conexão com a sua missão, que não tem conexão com a sua vida, que não vai frutificar, muito pelo contrário. Imagina a loucura que seria, quantas pessoas morreriam. Derramamento de sangue, crianças, mulheres, jovens, quantas pessoas morreriam? A mesma coisa na nossa vida hoje, quantos sonhos morrem, quantos projetos ficam no papel quando você dá ouvidos à voz da multidão.
Não faz isso. Vai, abandona todo mundo, fica sozinho. Ou então, não, fica aí, você tem que ficar aqui, nasceu aqui, cresceu aqui, vai ficar aqui até morrer. E morre, literalmente. Porque não consegue frutificar, está sendo podado, está sendo cortado por pessoas que não, se for liderança, pessoas que não têm visão, a visão de Cristo, a visão do crescimento, a visão do amor, a visão da restauração, a visão da prosperidade real. Aqui as vozes estavam proclamando Cristo o Rei, e elas estavam certas, mas não era o momento e não era a forma. Do mesmo jeito na nossa vida, muitas vezes nós somos a multidão reconhecendo uma liderança, talvez, que não era para ser reconhecido daquele jeito. Não era para ocupar aquele lugar. Toda liderança vem de Deus, sim. É verdade. Pela permissão de Deus. Só que tem um tempo. Assim como Davi teve o tempo dele, né? Andou debaixo da autoridade de Saul. Mas Saul não tinha a bênção de Deus sobre ele. Diferente de Davi. Mas teve o tempo de ser livre. Teve o tempo de exercer. Da mesma forma, Jesus, ele não se entregou antes e nem depois, foi na hora certa. Ele não deixou a voz sedutora mudar a cabeça dele. Foi buscar a Deus. Aqui nessa live tem pessoas que estão nesse momento buscando a Deus para tomar decisões, para proclamar o Rei de forma certa, no lugar certo, do jeito certo. E qual é o jeito certo? É o jeito que Deus nos ensina. Em verdade, em amor, em acolhimento, com perdão. Não tomando para si, mas compartilhando com as pessoas. Estabelecendo o reino, não na barriga, mas no coração. E na terra. Ligando no céu, no céu, ligando na terra e compartilhando. Tem pessoas aqui que estão em propósito, estão buscando a Deus e terão essa resposta. Alguns já estão ouvindo a voz. Fica a vida toda aqui, continua para perecer? Não. Retire-se para ouvir a voz de Deus, para não ser tomado ou tomada pela voz da multidão. Busque, busque, busque. Como diz João 10:3, isso é muito, muito importante. A marca de uma ovelha é a capacidade de ouvir a voz do pastor. Tem ovelhas que são pastores, mas que são ovelhas e não ouvem mais a voz do pastor, que fecharam seus próprios ouvidos, se tornaram cães, mudaram o bicho, né? Saíram do status de ovelha para o status de cães que apacentam para o seu próprio ventre. Ah, eles serão cobrados, sim, serão. Não por nós, mas por Deus. Cada alma que eles têm sangue nas mãos. João 10:3. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. Bem para fora. Recebe aí, olha aí ó, a palavra, hein? Bem para fora. Bem para fora. A marca da ovelha é a capacidade de ouvir a voz do pastor. A marca do discípulo é a capacidade de ouvir a voz do mestre. Como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O mundo pode socar a sua porta. As pessoas que querem te manipular podem chegar de voadora na sua porta. Mas Cristo bate suavemente a sua porta.
As vozes podem gritar pela sua lealdade. Você precisa ser leal. Você precisa permanecer. Você precisa ficar aqui. Jesus pede suave e ternamente para que você fique. Abra a porta que eu vou entrar e vou cear com você e você vai cear comigo. Não é exigido lealdade, ele pede lealdade. Ele não grita pela sua disciplina, pela sua obediência. Ele pede que você obedeça, porque ele sabe que é melhor para você. As pessoas podem te prometer recompensas, mas que elas são destruídas pela traça, são roubadas pelo ladrão. Mas a recompensa que Jesus nos oferece, o cuidado que Jesus nos oferece, traça não pode corroer, ferrugem não pode prejudicar, ladrão não pode tomar, líder não pode te privar, marido não pode te proibir, mulher não pode te sugar, filhos não podem te furtar, porque é eterna. É eterna. E é guardada por aquele que a oferece. Ele não arromba a sua porta. Na verdade, ele promete um jantar tranquilo. Se você abrir, eu estou à sua porta, eu estou batendo. Se você abrir, eu vou entrar. E a gente vai ter um jantar. Eu vou jantar com você. E você vai jantar comigo. Eu não vou usurpar você. Eu não vou explorar você. Eu não vou obrigar você. Ouça a minha voz. É um convite. Você pode abrir a porta para eu entrar? Me convida para entrar, que eu entro. E a gente vai cear juntos. Um jantar tranquilo. Não vou te exigir nada, mas vou te pedir tudo. Você não tem que me pagar nada, mas vai te custar tudo. Sendo que o custo do sacrifício não se compara ao benefício da recompensa, que é eterna. Não ouça a voz da multidão. Ouça a voz do Mestre. Amém? Acho que eu vou parar, nem sei que horas são. Eu vou parar. Nem sei que horas são, mas eu vou parar. Tem mais algumas coisas aqui pra falar. Mas de qualquer forma eu vou terminando por aqui. Só pra terminar. Que voz você ouve? Que voz você tem dado mais ouvido? A voz da comunidade? Da sociedade? De pessoas que só querem continuar te usurpando? Ou você tem ouvido a voz de Deus que promete liberdade, que promete restauração, que promete amor genuíno e puro? Eu quero dizer que não há nenhum lugar em que Deus não esteja com você. Não há nenhum momento em que Deus não esteja falando com você. Nunca há uma sala tão escura, uma liderança tão promíscua, um casamento tão falido, um escritório tão sofisticado, uma conta bancária muito ruim ou uma conta bancária exageradamente grande. Não existe nenhum lugar onde Deus não possa te encontrar. Implacavelmente eterno. Pontualmente próspero. Unicamente Pai que cuida de você. Nunca te exigindo, gritando pela sua lealdade, mas pedindo tenazmente e tenramente para que você abra a porta e ceie com Ele, desenvolva um relacionamento com Ele. E é isso. E conforme nós formos nos relacionando com Cristo, nos relacionando com Ele, à medida que isso for acontecendo, nós vamos parecendo mais com Ele, entendendo seus princípios, entendendo seu coração, e por isso nós vamos transbordando vida, cura, para a nossa própria vida e para as pessoas que estão ao nosso redor. Não há nenhum lugar, não há sala profunda demais, não há lugar escuro demais, não há ambiente duro demais, doloroso demais, triste demais, escasso demais em que Deus não possa te alcançar
e que a voz dele não possa alcançar o seu coração, para que você abra a porta, ele entre e ele prepare um jantar para você, para que você jante com ele e ele ceie com você. Tranquilo, restaurador, intenso, tenaz e profundo amor. Ouça a voz de Cristo e se defenda da voz da multidão. Amém? Amém. E amém. Vou terminar por aqui. Essa semana, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui. Yasmin, você está aqui até agora, que legal. Rosângela, Marli, Lucimar, Sarrafo, show. Pastor Márcio, Pastora Vanessa, Irmã Leila, missionária, Pastor Lisa, eu falei isso todo mundo, Alfredo. Foi bênção, que bom que vocês estão aqui. Quarta-feira temos o nosso clamor, 19h30. Sexta-feira tem a escola bíblica e domingo tem o culto 18h30 à noite. Vocês são nossos convidados. Acho que eu acertei dessa vez, hein? Que Deus abençoe muito vocês. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Convide os amigos e convide os inimigos. Demonstre amor, porque amar quem te ama é mole. Então demonstre amor enviando isso para os seus inimigos. Enviando para aquelas pessoas que te perturbam. Envie isso aqui para elas crescerem, para elas serem alcançadas pela palavra de Cristo que liberta, que transforma, que acolhe e que nos faz prosperar. Se nós ouvirmos e a cumprirmos. Beleza? Com o amor de Deus Pai, nosso paizão que cuida de tudo. Que a graça de Cristo, nosso irmão mais velho, que se entregou por você e por mim, e que o consolo do Espírito Santo, principalmente nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo, seja sobre você, seja sobre sua família, hoje, amanhã, depois, por todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Grande beijo em seus corações. Em breve a gente está junto.